O match é sistêmico. Será que temos chance? Nós mulheres que estamos em busca de autoconhecimento, será que temos alguma chance de salvar os nossos relacionamentos, mantê-los? Uma pergunta que é muito importante você fazer e que assusta muitas mulheres, inclusive as impedem de iniciar ou continuar o seu processo terapêutico. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Se você não me conhece, eu sou Lindalva Novaes, sou mentora sistêmica, sou uma buscadora, vivo procurando a próxima ferramenta que vai me levar para o próximo nível e sempre que eu descubro, eu divido com aqueles que escolhem aprender comigo e vou vir aqui comentar nesse canal. No último vídeo nós falamos sobre o desafio de ser verdadeiro na internet e eu comentei sobre uma ex-mentora minha que tinha revelado que tinha acabado o seu casamento, apesar de ela ter feito tudo que podia, percebeu que não estava se escolhendo, que pelo nome da instituição, do relacionamento da família, ela acabou suportando coisas demais. E ontem eu estava assistindo uma aula no YouTube e aí veio pra mim uma indicação de um vídeo de uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive este canal, esse formato de sentar aqui e bater papo com vocês é muito inspirado nela. Ela chama Daniela Cândido, tô dando o nome dela aqui, por quê? Porque ela expôs essa situação lá no canal dela, inclusive é sobre esse vídeo que eu tô falando, que ela é o fim do relacionamento dela, Daniela Cândido. Ela fala de autoconhecimento, fala de como crescer no YouTube e ela é muito maravilhosa. Ontem me deparo com esse vídeo da Daniela, muito fragilizada, contando sobre o término do seu relacionamento. E ela faz uma explanação maravilhosa sobre o fato de ela usa a analogia da vila, sobre a gente estar numa vila e a gente atravessar a ponte para uma outra vila. E quando ela fala dessa vila, ela tá falando de uma bolha, né? Uma bolha de consciência, uma bolha cultural, uma bolha de expansão. Então, quando a gente está numa bolha pequena, onde a gente não tem nenhuma consciência, onde a gente não tem o nosso horizonte expandido, onde a gente está bem limitado, e quando a gente começa a atravessar essa ponte do autoconhecimento, da terapia, a gente acaba atravessando essa ponte para ir para um outro lugar. E quando a gente chega neste lugar e a gente quer levar conosco pessoas que não fizeram o processo de atravessar a ponte, porque atravessar a ponte é um caminhar. É cada processo terapêutico, é cada terapia que você encontra, é cada ferramenta que você se expõe, é cada prática que você põe na sua vida, é cada preço que você paga. Dói muito crescer emocionalmente, dói muito mudar uma postura na vida, dói muito fazer escolhas saudáveis. E quando a gente chega num lugar, a gente já chegou lá e a gente quer arrastar a pessoa junto, geralmente isso dá muito ruim. E coincidência ou não, eu terminei o meu relacionamento em janeiro deste ano, depois de cansar de tentar arrastar o meu parceiro para essa nova vila, para essa nova bolha. Eu tava atravessando a ponte, já tinha atravessado a ponte para um lugar e falou, vamos, porque eu quero caminhar. Existe outro lugar que eu quero chegar, mas eu tô aqui te esperando nessa primeira bolha. E até que foi impossível para mim manter o casamento. E deixando claro, nós tínhamos uma parceria muito maravilhosa, temos uma filha de 6 anos, eu respeito muito ele, a história dele, as dificuldades deles, os limites dele. Mas eu não dei conta de esperar. Bert Hellinger fala que quando uma pessoa do casal se distancia muito, se cura muito e o outro não acompanha, o fim é certo. E é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo, o quanto nós mulheres buscamos por ajuda, por terapia, por desenvolvimento. Nós estamos sempre em busca de a próxima ferramenta, o próximo grupo, quanto a gente se apoia, o quanto a gente dá suporte, a gente torce e a gente divide as nossas jornadas de cura, os nossos processos, o quanto nós crescemos juntas e os homens seguem lá, acomodados no mesmo lugar. Então eu não sei se você ainda está na sua primeira vila, onde você foi criada, onde ainda o seu nível de consciência ainda é baixo, mas você começou a ficar incomodada e está querendo dar os primeiros passos para começar a atravessar a ponte para a próxima vila. Eu não sei se você está com medo ou se você ainda está esperando alguém vir com você, mas eu tenho que deixar um spoiler da vida aqui para vocês. Nós mulheres estamos perdendo tempo demais nos iludindo com a ideia de que nós podemos convencer alguém a mudar. Quando a gente fala de expansão de consciência, de mudança de mentalidade, de mindset, que nos levam para um próximo passo na nossa vida, seja de cultura, seja de capacidade de realização, seja de permissão, de acesso a outros lugares, outro
patamar financeiro ou de amadurecimento emocional, a gente quer nos iludir com a ideia de que o outro vai vir por nós. O outro não vai vir, entende? O outro não vai vir, ao menos que ele queira. E o que eu observei na minha vida é que houve algumas tentativas genuínas de fazer. Só que enquanto alguém não decide de verdade que o foco é mudar, que o meu foco está no próximo passo, lá no meu objetivo, eu vou olhar para a ponte, vou achar ela longa demais, difícil demais, sacrificante demais e vou desistir. Algumas pessoas dizem assim para mim: Linda, eu não tenho a sua energia, você se joga muito nos processos, né? E eu tenho um movimento de quando eu tô num novo processo de terapia, quando eu tô olhando para uma coisa nova que tá mexendo muito comigo, eu falo que eu vou pra caverna, né? Eu vou para lugares muito profundos, muito escuros, que me esgotam muitas vezes fisicamente, emocionalmente, e faz com que a jornada fique muito intensa. A maioria das pessoas se afastam disso, elas não querem viver esse processo, elas acabam fugindo dessa dor. E o fato de não querer passar por esses processos tão intensamente e o tempo todo, e eu entendo, cada um tem o seu jeito, o seu tempo de recuperação, o seu tempo de avanço. E tá tudo bem, mas eu preciso dizer para vocês que quanto mais vocês fogem disso, mais longa vai ser a travessia, entende? Então, quando você encara o processo com coragem, com força, respeitando sim o seu momento, mas não adiando. Então, o que acontece? Algumas pessoas até bem próximas a mim, elas passam por um processo, aí dói, aí elas saem do outro lado, dão mais um passinho, e quando dá um passinho, elas falam, tá bom, eu não quero mexer com isso tão cedo. Aí elas passam 6 meses, 1 ano até dar o próximo passo, até o próximo mergulho. E nisso elas vão adiando, porque imagine que essa ponte, ela tenha... Vamos imaginar que essa ponte é igual a ponte que o Shrek foi passar para salvar a Fiona, que ela é feita de madeirinha, e cada processo que você vive é uma madeirinha. E agora imagine que cada ponte para você sair do outro lado, com uma consciência diferente, com uma postura diferente, com uma mudança concreta na sua vida, tem aí pelo menos uns 50 madeirinhas, tá bom? Tô chutando aqui, é só uma analogia. E aí cada passinho que você dá, você espera 1 ano, 6 meses, você vai levar muito tempo para chegar no outro lugar, do outro lado da ponte. Então, às vezes, a gente precisa diminuir esse intervalo. Eu, por exemplo, eu respeito muito os meus processos, mas eu estou o tempo inteiro no processo. Eu dificilmente passo mais de 1 mês sem estar vivendo algum processo, alguma mudança muito profunda, porque eu estou vivendo ferramentas o tempo todo, estou testando ferramentas o tempo todo. Então, eu, por exemplo, as constelações familiares sistêmicas, as leis sistêmicas, eu vivo 24 horas do dia. Nada para mim é aleatório. Tudo tem função. Tudo tem uma razão de ser. Eu brinco com as minhas alunas que o Manuel Carlos da vida acorda e ele escreve um script para mim, especial para mim. Então a vida acontece para mim, para eu crescer, para eu aprender, para eu avançar, para eu quebrar padrões. Então cada hora do meu dia ela foi feita para mim, com o cuidado necessário, com o aconchego necessário, com o desafio necessário. Então, quando eu percebo que as coisas estão acontecendo assim de uma forma um pouco mais desafiadora, eu sei que é a vida me chamando a quebrar padrões, a fazer diferente. Então, eu sei que quando a vida está muito, muito, muito estagnada, eu estou numa espera, sem dar o próximo passo, estou procrastinando a minha vida e que eu preciso ir logo. Então, eu sempre estou atenta aos sinais. Nós, mulheres que estamos nos curando, a gente precisa parar de se iludir. Que o outro, se ele não escolher caminhar, e aí ele pode escolher a terapia diferente, uma abordagem diferente, mas é muito importante que o outro também escolha caminhar ao seu lado. Porque se houver uma distância muito grande entre vocês, o vínculo ele vai enfraquecer até que ele vai romper. E ele não precisa, os seus parceiros não precisam andar na mesma velocidade que vocês, mas é importante que a distância não seja tanta. Então, assim, não dá para eu andar 100 por hora e o meu parceiro a 50 por hora. Então, se o meu parceiro conseguir andar uns 70 por hora, a gente vai ter ali uns 30 quilômetros de diferença que pode ser possível administrar. Mas se ele andar 50 e eu continuar andando 100, essa distância ela tende a ficar cada vez maior, principalmente dependendo do tempo que ele vai parar para se recuperar até dar o próximo passo, ligar os motores e voltar a andar. Então, o que eu percebo, né, que nós mulheres
a gente vai ter duas opções, que é o que eu vejo na realidade. Quando nós temos parceiros que não evoluem com a gente, que não expandem a consciência, que não decidem crescer emocionalmente, nós temos alguns caminhos. Eu vou falar um terceiro também. A gente percebe que não vai rolar e a gente para a nossa caminhada para que a distância não aumente. A gente fica esperando por eles e vive um conflito ad infinito. Vocês vão viver um relacionamento muito cheio de conflitos, sem solução, porque o outro não vai te alcançar. Ou divórcio. Então a gente tem essas possibilidades, que são 3 possibilidades, e eu não consigo enxergar outras possibilidades diferentes disso. Nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. E se você tá solteira, um alerta, um spoiler, se você tá assistindo esse vídeo e você está solteira e você quer avançar, se você quer melhorar enquanto pessoa mesmo, se você quer se transformar em uma pessoa diferente, ir para um lugar diferente, se você começou a atravessar a ponte e você tá sozinha, o meu conselho é: se cure o suficiente antes de entrar no próximo relacionamento. Porque a gente se conecta pela dor, pelo sintoma. Então, se você começar um relacionamento hoje, você vai se relacionar com a pessoa que precisa te desafiar nas dores e nos sintomas que você tem hoje. Então, você precisa estar mais curada para ter a chance de encontrar alguém tão curado quanto você. É equivalência. Lá atrás, quando vocês começaram, vocês tinham o mesmo nível de consciência. E agora você caminhou um pouco. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com essas 2 mulheres que eu respeito e admiro. E é o que acontece muito, todos os dias, diariamente, mesmo que a gente não fique sabendo. As mulheres que avançam, que crescem, elas têm alguns caminhos. Elas se diminuem para esperar o parceiro, elas param de avançar, ou elas ficam indo e voltando, tentando arrastá-los. Esse é o conflito. Ou elas vão terminar esse relacionamento por incompatibilidade. Simplesmente vocês não têm mais os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos objetivos, vocês não funcionam mais no mesmo lugar, não tem mais a necessidade da dor para a manutenção da relação. Alguns casais conseguem esse crescimento, mesmo que não seja ali para, mas um crescimento contínuo, e que eles conseguem construir uma relação apesar da dor, né? Em volta disso. Isso é muito legal, isso é muito saudável. Muito raro, né? Eu fico perguntando agora que eu tô com 44 anos, que eu consegui me curar o suficiente para estar em paz, sozinha, porque eu nunca estive sozinha antes e em paz. Eu sempre estava com a necessidade do outro. Eu tinha uma necessidade de dar companhia, então eu passei dos meus 21 aos 44 anos dentro de um relacionamento. E agora eu tô vivendo essa nova fase, com essa nova consciência. E tá sendo muito satisfatório, tá sendo muito prazeroso me conhecer sem estar com alguém. Porque a última vez que eu estive sozinha, eu era uma jovem de 20 anos, quando eu não... Pra ser bem sincera, eu era uma jovem de 18 anos. Depois eu já tava namorando, depois eu já casei, enfim. Então a última vez que eu estive sozinha e tranquila, eu tinha 18 anos. Eu estou com 44. E tem sido 5 meses bastante interessante. Redescobrindo como me colocar no mundo a partir dessa nova postura, como me colocar no mundo não sendo mais uma mulher guerreira, como voltar a chefiar a minha família, eu e a minha filha, os meus filhos, não sendo uma mulher masculina, como manter a leveza que conquistei nos últimos anos, sendo a pessoa responsável pela provisão e proteção do lar. Alguns desafios que eu tenho vencido, tenho vivenciado, tenho aprendido e tenho crescido. Porque eu não quero mais voltar para aquele lugar, nem é possível mais, eu não sei mais viver do jeito que eu vivia há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 2 anos atrás, porque eu tenho mudado de vila há algum tempo. E eu sei a próxima vila que eu estou indo, e aí eu já estou dando os passos, já estou no meio dessa ponte para o próximo lugar. E que vocês entendam que a gente está sempre trocando, né? Então, a cada crescimento, a gente vai para um outro lugar, que é um outro nível de consciência, uma outra maturidade emocional, que vai exigir novas relações. Não tem como. Quando a gente insiste em manter as relações, as mesmas relações, as mesmas amizades, os mesmos ciclos de convivência, sendo que a gente não é mais a mesma pessoa, ou a gente contamina esse espaço, né? E sim, é possível, mas você não pode esperar que as pessoas andem na mesma velocidade que você, se você é a pessoa que decidiu ir mais rápido. Do lado de cá, eu tenho esse compromisso de ir cada vez mais rápido comigo, tenho pago o preço, e um desses preços foi o fim do meu relacionamento. Mas entendendo que eu fiz tudo
que eu podia até o último segundo para o meu companheiro me alcançar. E não foi possível, sendo que eu parei também muitas vezes para puxá-lo e tive que respeitar e concordar que ele precisa do tempo dele, da jornada dele, na velocidade dele. Isso também é respeito, isso também é um jeito de amar e respeitar o outro. Então, fiquem atentas. Se você está solteira, não entre em nenhum relacionamento, ao menos que você esteja consciente do que você tem para entregar e de que o outro vai te trazer para equilibrar essas relações, porque a relação é de equilíbrio. E quando a gente começa equilibrando os sintomas, não são as qualidades, são as nossas necessidades, as nossas faltas, os nossos vazios. Se você está atravessando a ponte com um relacionamento, eu não posso te iludir. Se o seu companheiro não começar a se movimentar, você vai ter que parar para ficar no mesmo lugar que ele, ou fatalmente esse relacionamento vai terminar. E sim, é por isso que muitas mulheres fogem da terapia. Só que é desse jeito e não dá para fingir que existem outros caminhos. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Se esse vídeo fez sentido, se você quer entender um pouquinho mais como funciona esse match dos sintomas, se você quer entender por que as mulheres, quanto mais se curam, mais difícil entrar em relacionamentos, porque os homens não procuram ajuda. Primeiro que já existe uma desproporcionalidade entre a quantidade de homens e mulheres no mundo. Parte desses homens se relacionam com outros homens. O que sobra são homens que não querem compromisso ou os que querem compromisso, mas querem ser conduzidos, guiados pelas mulheres, porque eles não estão dando conta emocionalmente de serem homens. Porque eles são péssimos? Não, porque eles foram criados, em sua maioria, por mulheres solteiras e eles não têm nenhuma referência do que é ser um homem na postura. Quero deixar bem claro aqui que nós não temos nada contra os homens, nós respeitamos os homens aqui nesse canal. Eu amo os homens, né? Só que sei da dificuldade deles. Tenho muito respeito pela jornada, inclusive esse é um espaço também para os homens, sejam bem-vindos. Mas entendendo que vocês têm uma jornada de cura aí muito profunda para acompanhar essas mulheres que estão se curando, que estão expandindo a consciência, que estão mudando de ilha. Caso contrário, vocês vão ficar para trás ou vão viver relacionamentos com muitos conflitos. Sejam porque vocês não dão conta de ficar na postura, seja porque as mulheres que vocês estão também estão muito fora do lugar, muito fora da postura. E por mais que às vezes as relações chegam num lugar de acomodação que parece que está funcionando, então o meu relacionamento funciona muito bem. Não tinha nenhum defeito no meu relacionamento, assim, eu não tinha nenhuma queixa. Enquanto eu era uma mulher masculina, que eu conduzia, que eu decidia, que eu provia. E depois que eu me curei, que eu fui pro meu feminino, que eu decidi que eu não queria mais ser a cabeça da relação, que eu iria ser conduzida, aí os conflitos chegaram com força e a relação não sobreviveu. Então, homens, fica um alerta para vocês, que vocês possam também se perguntar qual é a postura de um homem, né? O que um homem adulto na postura do masculino, como ele age, como vivem, o que comem, do que se alimentam, né? Então é importante que vocês também procurem referenciais. Nós, mulheres, procuramos referências de mulheres curadas pra gente se curar. E vocês também podem procurar homens curados, homens que vocês admiram, que tem uma postura que você fala, caramba, eu não consigo, mas eu gostaria de ser assim. Que vocês se curem também. É o meu desejo para homens e mulheres, porque senão a gente vai viver num limbo. As mulheres que estão se curando, elas vão ter que também passar por esse vale. E decidir se vão pagar o preço de ter relações tão desequilibradas só para não estarem sozinhas. Se isso acontecer, é um sinal de que você não se curou o suficiente, ok? Ou se elas vão bancar o fato de estarem sozinhas até que apareça um homem que esteja na mesma frequência, no mesmo nível de consciência. Eles existem, eles estão por aí, são elefantes brancos, moscas brancas, mas a gente segue nos curando para que a gente possa ter mais facilidade de se conectar, trombar com eles. Se esse vídeo fez sentido para vocês, deixa um like, se inscreva no canal, comentem aqui embaixo, tá bom? Se fez sentido para vocês. Se você quer fazer seu atendimento online, sistêmico ou presencial, clica no link que está aqui do meu WhatsApp, me chama, a gente pode fazer a avaliação diagnóstica, onde está a raiz do seu problema, da sua dor, da sua dificuldade. Se você quiser realizar a sua constelação, também podemos agendar a sua constelação com os links no WhatsApp. E se você já está pronta, quer viver a transformação profunda,
sair do papel de guerreira, mergulhar fundo, curar suas relações, pai, mãe, aprender o seu lugar, sua postura, para entender que só o amor não basta, se curar para se abrir para relacionamentos melhores e mais saudáveis, você já clica direto no link do Método Sal e vem fazer parte, porque lá eu ensino tudo que eu já aprendi com vocês, inclusive em tempo real. Cada vez que eu aprendo uma ferramenta nova, eu já divido com vocês. Temos mentorias ao vivo 2 vezes por mês. No Zoom também temos o Telegram 7 dias na semana para você tirar dúvida comigo a hora que você quiser. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.